Vocês estão vendo a tela? Estão conseguindo ver a tela? Só estou vendo a senhora. Aí a apresentação, não? Não. Não. Vamos ver. Só um pouquinho, tá? Vamos ver aqui quem que não está conseguindo entrar na aula. Tá bom, Bruna. Assim que você conseguir conectar, chame que daí eu te libero e eu vou começando a aula, tá? Beijo. E agora vocês estão enxergando? Não. Não. Não? Não, só a senhora. E agora? Agora sim. Estão Sim. vendo? Sim. Sim. Ah, aleluia. Tá, então, eu fico triste que eu não consigo escutar vocês, mas eu já fiz todas as tentativas possíveis aqui e não consigo ter o retorno de vocês. Não sei aonde está, qual é o problema, eu estou com volume alto. Mas qualquer coisa vocês vão escrevendo, né? Que assim que eu terminar a apresentação eu vou lendo, tá? Então, hoje nós vamos fazer a nossa última aula antes da prova de vocês. Hoje é uma prova de a aula de recuperação do conteúdo. Então, como vocês já estão acostumados, tudo que eu faço na revisão vai ter na prova. Então, tem coisas assim que eu vou passar até rapidamente, porque é muito conteúdo aqui hoje. Mas vocês, olhando esse conteúdo que eu tenho nas apresentações e a teoria mais que vocês têm, podem estar seguros que vocês farão uma boa prova, tá? Vocês precisam dar uma estudadinha e entender alguns conceitos que a gente vai passar hoje. Então, provavelmente, eu vou passar algumas coisas mais ligeiro, mas, assim, vocês vão tirando as dúvidas comigo, a maioria de vocês tem meu WhatsApp, ou no próprio e-mail, me passe nesse e-mail que está aparecendo aqui na tela, aí vocês me chamam e a gente vai trabalhando e vai discutindo junto, tá bom? Então, isso aqui, ó, vocês vão encontrar como revisão para a prova e já está disponível no AVA também com esse título, revisão para a prova. Está na aula 16. Então, o que nós temos, assim, aqui fiz um pupurri nesses slides aqui hoje de todo o conteúdo que vai ter na prova. Nós trabalhamos com operações envolvendo as contas de resultados. Né? Então, lembrados que as contas de resultados são aquelas as quais a gente trabalha com despesas e receitas. Né? Quanto maior as minhas despesas, menor as minhas receitas e menor o meu lucro lá no final. Isso são as contas de resultados. Eu me lembro que na semana passada, ou na outra, eu acho que foi semana passada, que eu passei para vocês, que a gente passeia no balanço, né? E as contas vão mudando somente de lado. Então, as contas de resultado, as chamadas contas, são as que representam as receitas e as despesas de um determinado período, né? Sendo assim, só um pouquinho que está entrando alguém, tá? Só um pouquinho. Bem-vinda, Bruna. Então,
ainda coloquei, deixei grifado em vermelho, sendo assim, os bens e serviços consumidos, como aluguel, água, luz, e despesas bancárias, fretes, né, energia, essas são as que vão diminuir o meu lucro lá na frente. As contas patrimoniais, como o nome sugere, são aquelas que contabilizam suas perdas do patrimônio da empresa ao longo do ano. Já as contas, os resultados dessas contas estarão nas demonstrações contábeis da companhia ou empresa, porque tanto companhia ou empresa, né? As companhias são as que têm o maior número de empresas unidas. Uma companhia de telefone, uma companhia de energia elétrica, uma companhia. E empresas quando é uma só, né? Então, vocês podem encontrar essas duas denominações. Então, as contas, como sugere, são aquelas que contabilizam seus ganhos e perdas no patrimônio da empresa ao longo do ano, né? Então, vocês sabem que a nossa contabilidade, ela é de 1 de janeiro a 31 de dezembro do mesmo ano, normalmente. Tem casos diferentes que são de outras empresas, né, que respeitam as normas do país a qual elas são de origem, né? Algumas multinacionais que têm a matriz fora do Brasil e às vezes elas respeitam as normas da matriz para fechar o ano calendário delas. Mas as que são brasileiras, que estão aqui, elas têm esse calendário, normalmente, e 1 de janeiro a 31 de dezembro. Tem algumas outras exceções, que são as empresas de agronegócios, de pecuária, de fruticultura, que elas têm o seu ano calendário um pouquinho diferente, é pelas safras, é um pouco diferente. Mas as formas tributárias seguem as mesmas normas, é só para fechamento de balanço. Já as contas de resultado registram as contrapartidas das mutações patrimoniais e podem ser subdivididas em contas de receita, como venda de mercadoria ou prestação de serviços, e custos e despesas, como despesas de vendas. As contas de compensação servem exclusivamente para o controle, sem fazer parte do patrimônio líquido. Essas contas de compensação, elas acontecem no final do ano, a gente faz as compensações, faz os ajustes de final de exercício. Já o resultado do exercício, apurado em cada exercício social por meio das contas de resultado, podem representar o lucro ou prejuízo. Como que eu vou saber se o meu lucro aumenta ou diminui? Então, aqui nós estamos falando em contas de resultado. Então, quanto maior as minhas despesas, menor o meu lucro. Se as minhas despesas é X e as minhas receitas é XY, eu tenho receita maior do que as minhas despesas, o meu lucro vai ser maior. Ao contrário, o lucro vai ser menor. Oi, quem está chamando? Estou sem o retorno de vocês. Quando o total das receitas é superior ao total das despesas, né, o resultado corresponderá ao lucro e provocará aumento do patrimônio líquido. Quando o total das receitas for inferior ao total das despesas, o resultado será prejuízo e provocará uma diminuição no patrimônio líquido. Eu lembro que esse gráfico aqui, essa forma ilustrativa, só um pouquinho para ver se tem mais alguém que está tentando entrar e não consegue. Não. Então, as variações patrimoniais, aqui, esse desenho aqui foi uma forma lúdica que eu encontrei para pôr para vocês, que as contas, elas tanto podem variar dentro do próprio ativo, como variar dentro do passivo, né? Então, essas setas que sobe e desce, por exemplo, no ativo, eu posso retirar valores de uma conta de imóveis e passar para o caixa, né? Eu posso vender esses móveis e utensílios, o dinheiro passar para o caixa. Eu tive uma variação dentro do próprio ativo. Também pode acontecer no passivo, eu posso ter uma variação dentro do próprio passivo, tá? Muda de lugar as contas.
ok? Não é muda de lugar. Eu posso ter contas desdobradas, que eu me lembro que eu passei para vocês o exemplo de um salário de uma pessoa que tinha um salário de R$300 e tinha R$30 de imposto de renda. Então, tinha dois valores dentro do próprio passivo, mas eles eram diferentes, né? Que para a empresa ia sair os R$300, mas em contas separadas. Então, eram variações dentro do próprio passivo. E também pode haver essas variações patrimoniais entre ativo e passivo. Como que acontece isso? Eu posso comprar um imobilizado e ficar devendo, certo? Eu tenho variações no meu, tanto no meu ativo quanto no meu passivo. Aumentou meu imobilizado, mas aumentou o meu passivo também, tá? Aí nós temos que eu frisei bastante isso e está em vermelho, vocês já sabem por que está em vermelho, né? Então, os atos e fatos, né? O patrimônio das empresas está sempre em constante movimento. Imagina assim, por que eu falo aquele desenhinho anterior, né? Se o patrimônio da empresa está em constante movimento, isso quer dizer que as contas do ativo podem variar para mais ou para menos dentro dele mesmo, elas podem variar para mais e para menos dentro do passivo, e também pode acontecer movimentação entre elas. Então, aqui, os atos e fatos, o patrimônio das empresas, estão em constante movimento em decorrência dos acontecimentos diários, que podem ser classificados em dois grupos principais: os atos administrativos e os fatos administrativos. Então, vamos lá, cada um deles separadinho. São os atos administrativos, está marcadinho em azul aqui, né? São acontecimentos que ocorrem na empresa que não provocam alterações no patrimônio líquido, ok? Então, o ato administrativo não provoca alterações no patrimônio líquido. Imagina-se assim, o exemplo que eu coloquei, continua aqui o mesmo exemplo: admissão de empregados, não aconteceu nada. Eu contratei um empregado, assinatura de contratos, eu fui lá num banco e tal, assinei um contrato, fui avalista de um título para alguém, não aconteceu nada. Isso é um ato administrativo, tá? Já o fato administrativo são acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais. Portanto, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Por modificar o patrimônio líquido, devem ser contabilizados por meio de contas patrimoniais ou de resultados. Ainda esses fatos administrativos, gente, como eu falei para vocês, eu preciso de vez em quando dar uma olhada aqui no celular para ver se tem gente que não está conseguindo entrar, tá? Então, para todos poderem assistir a aula. Então, esses fatos administrativos, ainda os fatos provocam variações, os atos é que não, tá? Então, os fatos, eles têm esses 3 Fs, como eu digo, né? Fato permutativo, fato modificativo e fato misto. Então, esses são os 3 grupos dos fatos administrativos. Vamos ver o que cada um deles, né? Então, como eu expliquei lá no balanço anteriormente, os fatos permutativos, eles podem mudar de um lado para o outro, correto? E os fatos modificativos, eu posso contrair uma dívida e está modificando o meu patrimônio, a minha empresa. Os fatos mistos são os que ocorrem mistura, né? Eles podem se misturar. Eu posso vender um imóvel, uma parte vender, a outra receber o dinheiro, botar no caixa, a outra botar no banco, posso pagar uma parte da minha dívida ou não. Então, eu me lembro que eu fiz essa tela invertida aqui para vocês lembrarem e separarem muito bem o que é isso aqui. Fatos permutativos são aqueles que provocam permutação entre os elementos componentes do ativo e do passivo, sem modificar o valor do patrimônio líquido. São também denominados fatos qualitativos. O que acontece?
pode ocorrer a troca entre os elementos do ativo e entre os elementos do passivo, entre ambos ao mesmo tempo. Permutações entre elementos do ativo, né? Que eu fiz aqui, observe o balanço, que vamos ver se eu tenho um anterior, mas acho que até já tirei, né? Então, no balanço, elementos do ativo, que eu citei o exemplo de vocês, ó. Recebimento da importância de R$500 em dinheiro referente a uma duplicata. Então, esse meu dinheiro aqui, eu tinha duplicatas a receber, né, no meu ativo, e ele foi em dinheiro, ele foi diretamente para o caixa. Então, eu não tenho mais o direito de receber duplicatas, mas, por sua vez, esse dinheiro foi para o caixa. Então, aqui lembro que eu tinha o balanço, que eu tinha vários, eu deixei só um aqui para poder explicar para vocês, né? Então, eu posso aqui, ó, por exemplo, vender imóveis, digamos assim, que eu venda uma parte dos meus imóveis a dinheiro à vista, por R$800. Então, aqui meus imóveis estão 2.800, mas eu vendi por 800, coloquei R$800 aqui no caixa. Mudou aqui o saldo final do meu ativo? Não, né? Nem no meu balanço, não mudou nada. Então, esses fatos acontecem aqui dentro do ativo. Então, acontecimentos aqui. Eu também posso ter, né, já que estou aqui com o balanço, acontecimentos que possam movimentar essas contas aqui. Então, eu me lembro que eu dei vários balanços para vocês semana passada e cada um deles eu fui mostrando. Então, isso vocês vão precisar dar uma olhada lá naqueles balanços de vocês, que eu passei tudo como foi feito, aquelas variações, aquelas alterações. Aqui é um só para mim poder explicar para vocês, tá? Ainda eu disse as permutações entre os elementos do passivo. Eu lembro aqui, ó, voltando o exemplo, não estava esquecida, né? Na conta de salários a pagar, o valor de R$300 registrado no passivo, representando o valor líquido. Né? Eu tenho R$300 para pagar de salários que a empresa tem a pagar a seus empregados. Está contido a importância de 30 correspondente imposto de renda. Então, o empregado vai receber 270, mas 30 a empresa é obrigação dele, a empresa vai ter que pagar ao banco, tá? Então, tudo isso são entre os elementos do passivo. São movimentações lá no passivo somente. Aqui as permutações entre os elementos do ativo e do passivo. Aqui, ó. Opa. Deixa eu ver onde é que eu estava. Deixa eu aqui. Isso, estava nessa tela, eu vim para essa, ok. Permutação entre os elementos do ativo e do passivo. Neste caso, né, o fato ocorrido poderá acarretar um aumento ou diminuição no patrimônio líquido. Compra de imóveis e utensílios a prazo, por R$700. Então, lembra que assim, se eu comprei R$700, ele foi lá para o meu ativo. Agora, eu também, de imóveis a prazo, eu gerei uma obrigação com o meu fornecedor. Então, aumentou meu ativo em R$700, mas aumentou o meu passivo também em R$700. Então, estão vendo que o saldo final do meu balanço vai continuar. Se eu aumentei R$700 no meu ativo, vai aumentar 700 no meu passivo também, que é uma obrigação. Então, esse fato provocará, ao mesmo tempo, o aumento no ativo e no passivo. Então, comprei imóveis e utensílios, foi lá para o meu ativo. Porém, a prazo foi lá para o meu passivo. Então, as duas contas aumentaram. Aqui está tá aqui o exemplo, né? Móveis e utensílios, 700, e a duplicata a pagar de 700, olha aqui, ó. Então, vai mudar o saldo total aqui para 5.000. A diminuição. A empresa efetuou um pagamento em dinheiro de uma duplicata no valor de 500. Se eu paguei uma duplicata de 500, eu tirei dinheiro do caixa e paguei uma duplicata lá do meu passivo. Então, essas são as alterações que estão acontecendo. Já o fato modificativo,
ele ocorre, acarreta alterações. Ai, tô com um negócio machucando minha orelha aqui. Alterações para mais ou para menos do patrimônio líquido, são também denominados fatos quantitativos. Como podemos observar, os fatos permutativos envolvem apenas as contas patrimoniais sem provocar algumas alterações no patrimônio líquido. Porém, os fatos modificativos envolvem contas de resultado, que são receitas e despesas. Tá? A diminuição, partindo do balanço, vamos que a seguinte ocorrência: fato, a empresa pagou a importância de R$100 em dinheiro referente a despesas de telefone. Então, nesse momento, vai diminuir o meu lucro líquido, porque eu estou pagando despesas. Então, eu estou tirando R$100 do meu caixa, vai diminuir o meu ativo em R$100, mas também vai diminuir o meu passivo em R$100. Com despesa, ou o meu passivo, o meu lucro vai diminuir em R$100, porque, como contas de resultado, a gente sabe que afeta diretamente o lucro ou prejuízo. Então, diminui do meu caixa R$100, mas diminui o meu lucro em R$100 também. As operações que envolvendo ativo não circulante são contas contábeis que registram as disponibilidades de caixa, banco. Aqui vocês viram que a gente já passou para outro tema, tá? Aqui, então, é operações que envolvem ativo não circulante. Então, lá a gente terminou aquela etapa que eu dei semana passada, que eu passei todos os balanços de cada um dos fatos administrativos, contábeis. Eu apresentei um balanço com cada exercício para vocês. Então, vocês terão que ver aqueles balanços, analisar tudo de item por item, tá? Porque aqui hoje eu não tinha como colocar tudo. Então, aqui nós temos também as operações que envolvem o ativo circulante, constitui-se no grupo das contas contábeis, que registra as disponibilidades, que são caixa, banco, aplicações financeiras, as principais, né? Contas em movimentos. Os títulos negociáveis, como duplicatas a receber, o estoque e outros créditos de realização de curto prazo, como adiantamento a fornecedores e empregados. Então, isso tudo são contas do ativo circulante, que é de curto prazo. O ativo não circulante está dividido em 4 grupos: realizado a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. E ainda são classificados nesse ativo os grupos, as contas de bens, direitos da empresa, cujas realizações se darão a longo prazo, após o término do exercício seguinte. Então, vocês sabem que o exercício seguinte é um ano, né? Tem alguns autores que eles dizem, a partir do momento que terminou o exercício social. Então, tem algumas coisas que precisam ser verificadas. Então, a gente, para não se perder nisso, então, após um ano, passa para longo prazo. E até um ano, dentro do exercício social. Dentro do exercício, entende-se de curto prazo, e fora do exercício social, de longo prazo. Os investimentos, deixa eu ver, passei uma tela aqui. Não. Os investimentos, então, de acordo com o estabelecido no inciso 3º do artigo 179 da Lei 6.404 de 76, classifica-se como investimento as contas representativas das participações permanentes em outras sociedades. Eu lembro que aqui eu falei para vocês também que dentro da empresa nós temos na conta investimentos, pode existir a participação em outras sociedades, tá? Eu posso ter uma empresa ao qual ela participa da sociedade de outra. Então, se ela participa de uma sociedade de outra, ela tem alguns direitos também, né? Então, ela entra nessa conta. Outras sociedades e dos direitos de qualquer natureza não classificáveis ou não no ativo realizável a longo prazo e que não se destinam à manutenção da atividade da empresa. Então, e neste caso, essas atividades não são foco da empresa, não é destino
não é de movimentação usual diariamente, né? Então, qualquer coisa que vocês queiram se aprofundar neste assunto, essa lei aqui, neste artigo, não precisa ler toda a lei, porque vocês vão passar um mês, tá? Mas lendo o inciso 3º deste artigo aqui, já está bem explicadinho aqui como é que vocês podem ver e como é que essas contas estão, tá? Então, não classificados no ativo realizável a longo prazo e que não se destinam à manutenção das atividades de empresa, a companhia ou a empresa. Existem duas modalidades de investimentos que devem figurar nesse subgrupo do ativo não circulante. A participação permanente em outras sociedades, né, como eu falei ali em cima, participação permanente em outras sociedades, direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante ou no ativo realizável a longo prazo. Então, direitos de qualquer natureza. Eu posso ter direitos, né? Eu posso comprar direitos autorais de alguma empresa, eu posso fazer alguma negociação de longo prazo. Então, são essas duas modalidades. Mas volto a dizer para vocês, leiam esse inciso e esse artigo, que vai ser até na internet, vocês podem buscar até no Google, vocês vão encontrar detalhes desse inciso e desse artigo, tá? Aí nós vamos para o nosso estoque, que o nosso estoque também faz parte do nosso ativo, né? Elementos que fazem parte do ativo circulante, o estoque, a matéria-prima, produtos inacabados, mercadorias prontas para revenda, contas a receber com o período máximo de vencimento dentro do exercício vigente menor que 360 dias. O ano comercial é 360 dias. Depósitos bancários, reservas de caixa e dinheiro em caixa. Essas reservas de caixa, algumas empresas abrem uma conta como reserva de caixa e destinam algum valor dentro dele, tá? Algumas empresas, não é muito convencional isso, mas algumas fazem. Participação permanente em outras sociedades, quando uma empresa investidora adquire títulos representativos do capital de outra sociedade, também é possível contabilizar e a conta ser utilizada para a contabilização de tal aquisição dependerá do destino a ser dado o investimento. Caso a aquisição tenha caráter meramente especulativo, dever-se-á contabilizar o investimento na conta do ativo. Então, ali, cada empresa vai saber como é que ela vai, qual é a finalidade que ela tem dessa participação em outras sociedades. Tá? Se é só de caráter meramente especulativo, é uma forma de investimento, é bem comum, mais comum do que a gente pensa que é isso. Quando se trata de grandes corporações, grandes empresas, elas têm essas participações. A participação em controladas e coligadas, né? Eu me lembro, não sei se é a turma de vocês que já fizeram trabalhos em coligadas, controladas, né? Então, as empresas coligadas, empresas equiparadas, né? A participação direta, as empresas coligadas tem uma norma específica, que eu não vou me lembrar os percentuais agora, mas aí isso vocês não vão precisar para a prova, esses percentuais. As empresas coligadas são as que trabalham de forma unida, é uma coligada à outra. Aí tem a questão dos direitos de quem é coligada, controlada, equiparadas a controladas, né? Então, essas são as empresas que nós temos, as modalidades de participações nessas empresas. Por que eu estou falando isso? Porque a participação permanente em outras empresas. Então, eu me lembro que, se eu não estou enganada, eu fiz no quadro para vocês e fiz um gráfico, claro, muito feio o meu gráfico, mas eu me lembro que era uma coligada, que era uma equiparada controlada, né? Essas modalidades de empresa. E tem umas que têm uma participação direta no capital da outra, e outras têm uma participação indireta, menor de 10%, uma coisa assim.
Então, essas são as modalidades de empresa, tá? Eu não vou cobrar de vocês esses percentuais, mas somente eu vou alguns conceitos eu vou colocar para vocês. Então, já dei uma olhada nesse material que vai cair também, tá? As coligadas e controladas, dão uma olhadazinha, não os percentuais, porque neste momento me deu um branco também e esqueci dos percentuais. Então, não vou cobrar de vocês os percentuais, mas os conceitos vocês terão que ter, tá? Imobilizado compõe-se de bens corpóreos destinado à manutenção das atividades da companhia ou exercidas com essa finalidade, inclusive os decorrentes. Só um pouquinho que tem alguém chamando aqui, só um pouquinho. Cassiano, Bruna, bem-vindos. Vamos lá, imobilizado. Compõe-se os bens corpóreos, né? São aqueles que a gente já conhece, que a gente consegue pegar. Os incorpóreos é os que a gente não consegue pegar. Ou é o tangível ou intangível, como vocês acharem melhor, né? Então, neste caso, inclusive, os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Aí também tem essa lei aqui, que é agora de 2007, né, que foi alterada, a lei das SAs, alterada pela lei 11.638, de 2007, terrenos, imóveis, móveis, utensílios, veículos, máquinas, equipamentos, bens arrendados em ou uma leasing financeiro, imobilizados em andamento, benfeitorias de imóveis em terceiros. Então, essas benfeitorias em imóveis de terceiros, ela também precisam ser respeitadas isso aqui, porque eu posso fazer uma melhoria significativa e ela vai para o meu imobilizado, tá? O imobilizado é, portanto, composto exclusivamente por contas representativas de bens corpóreos, materiais e tangíveis, os quais podem ser agrupados em... Nossa, faltou um E ali. Operacionais, corpóreos, tangível, né, como eu falei, recursos naturais, e aqui o exemplo mais prático que é jazidas de carvão, argila, ferro ou outros. Imobilizado, objeto de arrendamento mercantil, são bens em uso na empresa, porém em propriedade de terceiros. Então, também são bens, e eu posso fazer esse arrendamento mercantil, como se fosse um aluguel que você paga, né? Então, isso se chama de um arrendamento mercantil, são bens em uso na empresa, porém de propriedade de terceiros. Eu, por exemplo, no escritório, eu tenho a impressora, não é minha. Eu pago um tanto por mês e mais as impressões. Então, isso são bens imobilizados de arrendamento mercantil que eu tenho em uso, mas é de propriedade de terceiros, empresas que alugam impressoras e você paga um tanto e pronto. Imobilizado em andamento, composto por contas representativas de investimentos de diversos bens, por estarem incompletos e sem uso, tá? Imobilizado em andamento. Então, isso aqui também eu deixei em vermelho, porque antes disso daqui não era colocado, tá? E depois de 2007 para cá, tem isso a gente pode colocar, tá? Em andamento, o que é? Eu estou fazendo um prédio, eu estou fazendo uma sala, estou fazendo um pavilhão, então é imobilizado em andamento. Aí eu tenho os intangíveis, que também a partir dessa lei de 2007, ou seja, a partir de 1/1/2008, passou a contar apenas como bens corpóreos de uso permanente. Ativos intangíveis são aqueles que não têm existência física. Aí o capital intelectual é um ativo intangível, as marcas, patentes, né? Fundos de comércio, que é o ponto comercial. Então, tudo isso são os bens intangíveis.
E também tem nas empresas, ainda é facultativo o lançamento, a contabilização desses bens tangíveis e intangíveis dentro da empresa, que é o capital intelectual, as marcas, as fórmulas, processos registrados dentro das empresas. Então, tudo isso passou a ser... existe essa possibilidade. Então, quando a lei vem e permite que seja feito isso, não vai demorar muito tempo que isso vai ser obrigatório para registrar. Então, como é que as empresas vão fazer esse registro do seu capital intelectual dentro dela? Aí tem umas fórmulas, tem uma série de estudos que precisam ser feitos, né? E que é muito importante ser feito, porque dá um upgrade na empresa e a valorização também. O reconhecimento contábil, um ativo intangível, deve ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade. Então, aqui o que está dizendo? For provável que os benefícios econômicos futuros esperados, o que é, então? Se eu fiz uma fórmula ou um processo lá na indústria, eu tenho que provar que eles vão me dar lucros, que eles serão gerados em favor da entidade, tá? Que esse meu conhecimento, que a empresa, por exemplo, está pagando a faculdade de alguém, ok? Eu vou poder registrar nessa conta do intangível se eu conseguir provar que esse curso que eu estou pagando, essa faculdade que estou pagando para o meu funcionário, ela vai me trazer lucros no futuro. O custo do ativo passa a ser mensurado com confiabilidade. Então, olha aqui, ó. Esse custo, porque daí eu tenho o custo para esse intangível também, né? Então, vocês vejam que aqui eles já estão preparando para que logo, quando eu digo logo, sei lá, 5, 10 anos, isso seja obrigatório ser registrado. Avaliação: os direitos classificados no ativo intangível devem ser avaliados pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização, feita em função do prazo legal ou do contratual do uso de direitos ou em razão da sua vida útil econômica deles, o que for menor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estava falando de um ponto comercial. Eu tenho custos para manter esse ponto comercial, né? Então, eu tenho que provar isso, eu tenho que amortizar. Por exemplo, eu pago 20 mil reais, ou 200 mil reais, enfim, que for, por um ponto comercial. Eu vou amortizando isso, eu não vou ficar pagando eternamente, eu não vou registrar eternamente isso lá no meu intangível. A partir do momento que eu terminei de pagar, ele não vai ficar aumentando. Então, eu não vou registrar ele todo numa vez. Eu vou pagar quanto? Vou pagar R$1.000 por mês, então isso vai sendo registrado nesta conta. O fundo de comércio e outros valores intangíveis adquiridos são avaliados pelo valor transacionado, deduzido as respectivas amortizações, calculados com base na estimativa de sua utilidade econômica. Então, aqui também tem uma legislação muito específica para isso. Então, vocês estão vendo que, como eu disse, não vai muitos anos que isso daqui vai passar a ser obrigatório ser registrado. Tá? Marcas e patentes. Gastos com um intangível reconhecidos inicialmente como despesa não deve ser reconhecido como parte do custo do ativo intangível em data subsequente. Então, gastos com um item intangível reconhecido como despesa não devem ser reconhecidos como parte do custo do ativo intangível em data subsequente, na data que ele ocorreu. O ativo circulante
é igual dinheiro, mais equivalentes em dinheiro, mais inventário, mais recebíveis, mais títulos negociáveis, mais despesas antecipadas, mais outros ativos líquidos. Todos esses valores frequentemente aparecem no balanço patrimonial de uma companhia. Então, o que entra no meu ativo circulante? Todos esses itens aqui, né? Também eles querem fazer uma tabelinha, uma colinha para o dia da prova, vale. Aí, depois, nós passamos para a folha de pagamento. Até agora, vocês viram, nós já passamos 3 aulas aqui, 4, agora nós vamos para a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento, ela tem uma remuneração normal, que é o salário base, que cada um tem, mais o adicional noturno, mais horas extras, mais repouso semanal remunerado, supressão adicional, enfim, tudo que você, proventos, é tudo que você recebe. Comissões, enfim, isso se chama de proventos. Tá? Então, é tudo que a gente recebe. Só que depois nós vamos ter os descontos. Então, isso são os proventos. Descanso semanal remunerado, enfim, todas essas questões são proventos. Nós temos nossos proventos, mas nós temos nossas obrigações na nossa folha de pagamento. O que é? As contribuições previdenciárias, através de uma tabela que tem cada rendimento, cada valor tem uma tabela que vai de 8% a 12%, dependendo do valor de cada salário, de cada um, vai ser enquadrado numa tabela. O que pode ser aqui descontado? O INSS, que é a obrigação nossa, contribuições para sindicatos, se a gente assim o faz, né? Que agora já é facultativo para alguns, né? Imposto de renda, trabalhadores autônomos, desconto, pensão alimentícia, vale transporte, enfim, tudo que nós autorizamos, plano de saúde, enfim, tudo que a empresa nos proporciona, mas que é obrigação nossa, entra nesse desconto. Seja ela se for um profissional autônomo ou profissional liberal. Ainda nós temos de proventos na nossa folha de pagamento, não, nosso salário, né? Nós temos um 13º, na nossa empresa a gente trabalha. O que é o 13º? É um salário extra, porque o ano tem 12 meses, 13º é mais um. Então, é um salário adicional que nós temos, e como é que eu faço para calcular isso? Primeiro, deixa eu só lembrar, a partir de 1º de janeiro, a empresa já pode pagar uma parte do 10º salário, já pode pagar. Se quiser pagar integral, pode também, não tem nada. Nada que impeça que seja pago na íntegra esse 13º. Só que se a pessoa tiver aumentos durante o ano, depois, lá no final do ano, ele tem que pagar a diferença, uma complementação de 13º. Mas, então, a partir de 1º de janeiro já pode pagar. Mas o que não pode é ultrapassar a primeira parcela para ser paga até 30 de novembro. Fora agora essa pandemia, essas coisas todas, que tem uma legislação toda específica para esse movimento, tá? Para esse momento. Então, até 30 de novembro não pode, até 30 de novembro é o prazo máximo para pagamento da primeira parcela. A segunda parcela do 13º é até 20 de dezembro. Tá? Sabendo que em cima da segunda parcela já incide o INSS, tá? Também daí é descontado em cima disso também. Comissões também já entram nessa complementação, também entra por uma média, tá? Indiferente se a pessoa trabalha por dia, por mês, por ano, por hora, enfim, entra tudo, faz tudo uma média lá no final. Falei das rescisões, das férias também, deixa eu só ver se eu tenho de férias aqui, não. Tá? Esqueci da parte das férias. 13º, tá. Deixei a tela das férias de fora. Então, as férias também, é um ano, a pessoa tem um ano para tirar as férias,
quando completou 360 dias de trabalho, tem direito a 30 dias de férias. Não que essas férias sejam obrigatórias, assim que venceu os 360 dias, a empresa seja obrigada a dar as férias. Não, ela tem mais 11 meses para te dar as férias. E a pessoa pode vender uma parte das férias dela, né? Negociando com a empresa, mas nunca pode ser inferior a 5 dias o tempo de que ela tira de férias. Pode parcelar até em 2 vezes, né? Tirar em 2 vezes, mas a parte que tira não pode ser menor que 5 dias. 13º já falei. E também as férias, você também é proporcional, se entrou no meio do ano. Não, as férias é seguido. O que eu queria dizer é depois na rescisão. Então, tá. 13º, 1 ano. Férias, 1 ano também, tá? O que eu ia falar era em relação à rescisão. Me adiantei um pouco. As rescisões são feitas... acontece o desligamento, né, quando a pessoa sai da empresa, ou por acerto conjunto, por estar pedindo para sair, ou a empresa está mandando, né? Então, no momento que a pessoa sai, ela tem direito de receber todos os dias que ela trabalhou no mês, mais as férias proporcionais, mais 13º proporcional e todos os proventos que ela tinha direito lá no comecinho que eu falei dos proventos. Tinha descanso semanal remunerado, 13º proporcional, 1/3 de férias, né? O que é 1/3 de férias? Tu tira as férias, é 30 dias mais 1/3. Quando a pessoa sai de férias, ela recebe este valor. Então, na rescisão também ela tem esse direito, tá? Se chama de férias, verbas rescisórias, tá? Então, ela tem direito ao 13º proporcional, férias proporcional e 1/3 de férias. E mais os dias que ela trabalhou. Aí tem os descontos também, tem os descontos de INSS, faltas injustificadas, né? Também pode ser descontado. Se tem algum vale, alguma questão, tudo que era permitido descontar lá na folha anterior, na rescisão também vale o mesmo procedimento. Depois nós passamos, eu me lembro que numa das aulas foi um sistema de amortização. O saque, o price e o sistema misto. Então, nós temos 3 sistemas mais usuais, né? E para cada um, vocês vão perguntar, o price é melhor do que o saque, o SAM? Não sei, depende. Depende de cada situação, depende do que vai ser feito, se é um financiamento da casa própria, se é um financiamento de carro, se é um empréstimo no banco, aí depende. Então, o price, a parcela sempre vai ser fixa. E a amortização que é variável. O saque, a amortização é fixa e a parcela é variável. O SAM é um misto dos dois. Então, para mim, poder fazer um misto, eu tenho que calcular o price e tenho que calcular o saque para depois é um cálculo muito simples. Soma, por exemplo, eu quero do mês 1, eu tenho que somar o mês 1 do price e o mês 1 do saque, divide por 2. Essa é a minha média aritmética simplória que a gente faz. O sistema francês, uma tabela price, como a gente diz, o plano prevê a amortização de uma dívida a partir de prestações periódicas iguais e sucessivas dentro do conceito de termos vencidos. A prestação é composta por 2 parcelas, a amortização e mais o juro. Então, quando a gente pega um valor X, contrata um valor, você tem aquele valor ao qual você divide ela e vai ter as amortizações. Mas, porém, sobre o saldo devedor sempre terá os juros. Então, a prestação é composta por duas parcelas, né? Que é a amortização e mais o juro. Eu me lembro aqui também o cálculo do valor da prestação.
é o mesmo de séries de pagamentos iguais, com termos vencidos, ou seja, essa pequena formulazinha aqui, muito prática de fazer, que leva uma exponencial, né? Então, essa é uma das pequenas, uma das formas de fazer, tá? O SAC, o Sistema de Amortização Constante, então, amortizações periódicas são iguais em todas iguais. O sistema consiste na amortização de uma dívida através de prestações periódicas. O que é periódica? Todo mês, né? Sucessivas e decrescentes em progressão aritmética, segundo o conceito, e de termos vencidos, que quando vai chegar lá no final tem que terminar a zero ou de algum valorzinho de casas decimais que faz uma diferença muito pequena. Então, o sistema SAC é muito fácil de calcular, que é o mais fácil. O cálculo das amortizações constantes é feito através da divisão do valor do financiamento pelo número de parcelas. Então, o valor do financiamento é 10 mil em 20 vezes, então, essa é a minha amortização. Pego o valor, peguei 10 mil, dividi, eu fiz em 20 vezes, então esse será o valor. O valor das parcelas será a soma da amortização com os juros, sabendo que o saldo devedor sempre terá juros, tá? Passando para outro conteúdo, né? Então, essa parte de amortização, do sistema amortização, SAC e Price, eu vou dar a teoria para vocês somente, não vai ter cálculos, tá? Não vai ter cálculos, porque também vocês, a gente não conseguiu praticar conforme deveria, em sala de aula, então eu não vou castigar vocês de cobrar os cálculos, mas eu vou cobrar a teoria, tá? Os estoques, então o que é? A gente também, eu me lembro que eu falei, deixa eu só controlar a hora aqui para mim ver. Nossa, 20 com 28. Ih, tá cedo ainda. Até às 10 horas tem tempo. Os estoques, então, eu me lembro que eu falei e digo para todos os meus alunos que hoje, com a forma como as empresas estão com estoque com a lucratividade das empresas tão baixo, que, por vezes, a melhor forma que tem de ganhar dinheiro é no estoque. A melhor forma que tem de ganhar dinheiro. Tem alguém aqui só um pouquinho que está chamando, que não está conseguindo entrar. Deixa eu só ver. Então, você sabe que estoque, hoje em dia, muito estoque é prejudicial, né? Então, isso também tem que haver um controle muito bom e para não haver perdas também, né? Então, imagina se numa rede de supermercados que trabalha com uma quantidade muito grande de estoques e resolve, imagina se agora, claro, com essa pandemia, os supermercados foram os itens que não sofreu consequências. Mas imagine se ficasse fechado uma semana. Quantos produtos estragariam dentro de um supermercado, né? Tem produtos ali que são perecíveis, ou em outros lugares também. Então, o estoque, ele é um controlador, sim, e ele pode dar muito lucro para uma empresa ou muito prejuízo também. Então, tem que existir o controle de estoque. Como é que se faz o controle de estoque? Bom, cada um tem os seus métodos de fazer o seu controle, né? O mais comum que nós sabemos é o método do EPSI ou PEPSI, sendo que o PEPSI é o único que é recomendado e permitido pelo imposto de renda, o outro é por um controle mais administrativo, mas essas são as duas principais modalidades, o EPSI e o PEPSI. O EPSI é o primeiro que entra, o primeiro que sai, o EPSI é o último que entra, o primeiro que sai. Então, nós temos aqui critérios de avaliação de estoque, né? A avaliação dos estoques pelo preço específico consiste em atribuir cada unidade do estoque o preço efetivamente pago por ele. Um critério que só poderá ser utilizado para mercadorias de fácil identificação física, como imóveis para revenda, veículos, né? Então, tem alguns
pelo método o EPS ainda diz que a forma mais, como é que eu vou dizer, estoque mais fácil e de permitido e de identificar realmente são esses, né, os imóveis para revenda e veículos, que esses não é como um estoque de indústria, estoque de comércio, estoque de fábrica, né, é diferente. Já o método do Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai, adotado este critério para valoração dos estoques, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes. Então, o primeiro que entra, o primeiro que sai, ele tem que fazer essa alocação dos custos. Vou dizer que todas as empresas fazem isso? Não sei, eu estou falando dos métodos que existem, né? Cada uma pode adotar o seu e o que achar mais conveniente. O EPS é o último que entra, o primeiro que sai. Adotando este critério para a valoração dos seus estoques, a empresa sempre atribuirá às suas mercadorias em estoque o custo mais antigo, guardando as devidas proporções com mercadorias que entram e saem no estabelecimento. Então, esse é o último que entra e o primeiro que sai como é que eu vou te dizer? Então, imagina, assim, como eu disse antes, um supermercado, numa farmácia, produtos com validade próxima, né? Então, isso não é, para alguns setores, não pode ser. Então, como eu estava falando antes, o que pode ser para veículos para revenda, terrenos, aí não faz diferença, né? Agora, para mercadorias, assim, constante movimentação, não. O custo médio ponderado, né, aqui está dizendo adorando este critério, seria adotando este critério, as mercadorias estocadas serão sempre valoradas pela média dos custos de aquisição, sendo que estes atualizados a cada compra efetuada, né? Então, este método denominado de custo médio ponderável móvel, pois a cada compra por custo unitário diferente dos que constaram no estoque. O custo médio modifica-se. Então, se eu estou em constante movimento, eu posso fazer o custo médio ponderado. Aqui eu já repeti essa folha de pagamento, proventos, né? Eu já falei disso. E para hoje era o que eu tinha na revisão de vocês, tá? Deixa eu só ver se entrou mais alguma coisa aqui. Não, né? Só tinha a referência do Ribeiro, Osni Moura, a segunda edição, uma de 2010 e uma de 2012. Cadê meus alunos? Foram todos ali ou foram embora? Não, estão ali, né? Deixa eu ver se eu tenho o retorno de vocês agora. Oi, profe, tá ouvindo? Muito bem fraquinho, não tô quase ouvindo vocês. Seu status está definido como não. Por quê? E agora? Oi, profe. Não mudou nada? Tá ouvindo? Tá me escutando, prof? Meu Deus. Não tá escutando ainda, prof? Tá. Alguma dúvida? O que vocês querem? Não querem escrever no chat para mim responder para vocês? Eu sei que vocês estão me escutando direito, eu só não estou conseguindo escutar vocês. Não tá dando a opção de entrar no chat, prof.
Oi? Bruna? Oi, Bruna? Gabriel? Oi, profe. Eu não estou conseguindo escutar vocês. Estranho, Oi, né? prof. Oi? Ouviu agora? Não. É estranho, né? Ó, tá tudo ligado, meus microfones, minha câmera, conseguindo tudo, escutar, tudo. prof? Eu não sei o que está acontecendo. Vocês conseguem me escrever no chat? Não. Não tem chat aqui, profe. Eu acho Não. Não tem? Como que não? que não. Eu não tô achando, pelo menos. E agora? Não. Tem um negocinho do chat aqui, mas clica nele e não abre nada. Isso, não tá disponível. Ó, deixa eu ver. O Yara. Onde é que está cadê a Adriana? Não está aí, a Andréia? Deixa eu ver se não era ela que estava chamando aqui. Andréia. Tô aqui, prof. É que eu tenho aqui uma mensagem sair, não estou conseguindo entrar, então foi antes, então. Sim. Ah, vocês enxergaram eu escrevendo? Não. 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 My God. Então, eu não sei. Alguma dúvida? Alguém tenta me perguntar alguma coisa, ver se eu consigo escutar o suficiente para responder para vocês. Tá me escutando, prof? Agora? Tá ouvindo, profe? Não. Acho que não. Gabriel tá me escutando? Quem? A Bruna? É. Não? Mas Tu nem grita. não, Olha, é que eu eu não achei que sei era onde está todo o mundo. problema disso daqui, não. O meu volume foi para 81%. Oi, profe. Tá Eu não ouvindo? tenho o retorno de vocês. Tá, mas aí eu vou tentar deixar falando com vocês para ver se... como é que eu vou dizer assim, ó? Eu tenho certeza que vocês que estão participando toda semana, que eu sei quem que participa, tal, vocês vão fazer uma prova muito boa. E o que eu tenho para dizer para vocês ainda, façam a prova tranquilos, leiam esses slides que eu passei hoje, foi uma revisão do que vai cair. Então, o que vocês têm que pegar? Esses assuntos que já está tudo disponibilizado nas suas devidas aulas, e tem um que eu colocava assim, diversos, né? A aula diversos, que tinha quase 50 slides. Então, por exemplo,
todos os assuntos estão naquela aula, só que eu ia repetindo elas, tá? Ia passando adiante, porque daí eu sempre fazia uma busca da aula anterior e dava uma sequência. Então, vocês olhem que está toda a prova, eu vou tirar ela em cima dos slides, desde o dia que a gente começou, do dia 30 de março, foi dia 30 de março que a gente Oi? Oi, profe. Oi? Tá me ouvindo? Tive a impressão que ia voltar o som, mas não voltou. Tá, então, desde daquele dia da aula, eu juntei todo o conteúdo hoje, só assim os tópicos principais. Então, vocês precisam olhar aqueles slides todos, e a prova vai sair em cima disso. Eu não vou colocar cálculos, porque, por exemplo, os cálculos entraria no sistema Price, no sistema SAC. Não teve como eu dar a aula prática para vocês. Eu não vou cobrar de vocês aquilo que eu não consegui passar. Eu me lembro que a gente fez até uns exercícios, mas foi muito pouco em cima disso. Agora, em cima da folha de pagamento, sim, eu vou colocar alguns cálculos, porque daí eu vou colocar uma situação e aí eu consigo dizer para vocês, né? Eu me lembro que eu expliquei para vocês como é que vocês calculariam o salário de uma pessoa, quanto que ele ganharia por hora. Por exemplo, se a pessoa ganha R$1.000, eu quero saber quanto que ela ganha por hora, eu divido por 220, e aí eu vou achar o valor da hora. Tá? Isso eu me lembro que vocês trabalharam bastante. E aí, se eu quero saber que a pessoa fez hora extra de 50%, qual é o valor da hora extra? Então, você vai pegar aquele valor, eu até vou pegar a calculadora aqui, vamos pegar, eu vou continuar o cálculo, tá? Eu vou dizer que uma pessoa está ganhando R$1.000, eu quero saber quanto que ela ganha por hora, eu vou dividir por 220, o valor da hora dela é R$4,55, hora normal. Agora, se ela faz horas extras, a gente sabe que acrescenta em 50% horas nos dias normais, que não seja feriado e domingo, tá? Então, eu faço 50% mais, que daí vai dar o valor da hora dele. O valor da hora com 50% agora passou a R$6,82. Por que 6,82? Se R$1.000 dividido por 220 dá 4,55, vou anotar aqui, 50% mais, esse 50% vai dar 2,27. Então, os 4,55 mais os 2,27 vai ser igual a 6,82. Este é o valor da hora da pessoa, da hora dela, de hora extra, tá? E se eu dissesse assim, bom, ela faz 3 horas extras, é só vezes 3, então 3 vai dar R$20,45. Então, essas 3 horas extras da pessoa deu R$20,45. E assim eu posso pedir, né? Eu posso pedir 2 horas, 3 horas, ou a pessoa fez 1 hora extra na segunda, uma na sexta, uma não sei o quê, eu posso botar no texto isso e apresentar o resultado para vocês. E aí vocês vão ter que tem as alternativas e vocês vão ter que assinalar a alternativa correta ou errada, como eu faço, né? Daí vocês têm que prestar atenção no que está sendo pedido. Certinho? Então, isso é uma das coisas que eu vou cobrar, porque daí é possível de fazer, e eu me lembro que vocês fizeram bem direitinho e acompanharam toda essa sistemática de fazer o cálculo. Ok? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Foi o Gabriel ou foi o Cassiano que falou? Oi, Gabriel. Eu não estou vendo o Cassiano aqui.
A Bruna, estou vendo. Estou vendo a Andréia, a Waira e o Gabriel. Os outros se foram. Ok, prof. Tá conseguindo me escutar agora? Eu fico triste de não poder estar ouvindo. Não posso saber o que está acontecendo. Não sei. E estou com todo o volume ligado. Não sei aonde está o problema hoje. Eu posso tentar fazer com vocês um link no Google Meet. Vocês já trabalharam com o Google Meet? Não. Eu não. Não. Hã? Não, prof. Eu posso fazer agora, se vocês aguardarem, eu faço e passo o link para vocês, vocês acessam e a gente consegue conversar melhor. Vamos ver? Concordam? Pode ser, professor? Hã? Sim. Pode ser. Tá bom, vou fazer então. Bom.